Em delação premiada, ex-PM Elcio de Queiroz diz que foi Rony Lessa quem atirou e matou na vereadora Marielle Franco. Ministro da Justiça Flávio Dino diz que agora falta saber quem encomendou o crime. Governo anuncia novo pacote de incentivo para a indústria. Começa mais um programa para renegociar dívida de quem não consegue pagar as contas. Multidão sai às ruas em Israel contra a aprovação de medida que tirou o poder do judiciário e fortaleceu o atual governo. Pesquisadores provam que novo medicamento acaba com o vício de 30% dos fumantes. Tubarões estão no planeta há mais tempo que os dinossauros. E o Brasil tem estreia de gala no Mundial Feminino de Futebol, com vitória por 4-0 contra o Panamá. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-policial militar Elcio de Queiroz confessou hoje que dirigiu o veículo que levou Rony Lessa para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, falta agora saber quem encomendou o crime. Uma pessoa foi presa na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro, suspeita de participar do crime que vitimou a vereadora Marielle Franco em 2018. O preso é o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. O envolvimento dele teria sido monitorar a rotina de Marielle para a elaboração do plano de homicídio e se desfazer do veículo utilizado no crime. A participação de Maxwell foi confirmada por Elcio Queiroz, o policial militar preso desde 2019, que fez um acordo de delação premiada e apresentou detalhes do crime. Ele confessou que dirigia o carro que perseguiu a vereadora na noite do homicídio e atribuiu os tiros que vitimaram Marielle e o motorista Anderson Gomes a Rony Lessa, policial militar que também está preso. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas. Marielle Franco foi morta em 14 de março de 2018, quando voltava de uma reunião. Os criminosos atingiram o carro da vereadora com 13 tiros. Ela e o motorista Anderson Gomes morreram na hora. Após 4 anos de uma investigação inconclusiva, a Polícia Federal passou a investigar o caso no começo deste ano. Além de prender mais um suspeito de participar do homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e ouviu pessoas ligadas aos acusados. Para os investigadores, é evidente que o crime foi premeditado e provocado por razões políticas. Os detalhes da delação premiada de Elcio de Queiroz seguem sob sigilo, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que ele não será solto. Flávio Dino disse ainda que os detalhes revelados na delação premiada, associados às provas colhidas nesta segunda-feira, colocam a investigação mais perto dos mandantes do crime. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que nas próximas semanas, provavelmente, haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje.
Mato Grosso do Sul declarou estado de emergência contra a gripe aviária. Mesmo sem registrar nenhum caso em aves silvestres ou de criações domésticas, o governo decidiu seguir a recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária. O decreto que declara estado de emergência zoossanitário e institui o sistema de monitoramento e prevenção da gripe aviária foi publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira. Ontem nós tivemos uma reunião com o ministro da Agricultura, com todos os estados, né? E o ministro ele pediu que todos os estados fizessem um decreto de emergência também, para poder circular justamente naquela premissa que a gente tem, a gente circular, vamos dizer, recursos, enfim, de uma forma mais ágil e reforço da área de vigilância. Com a medida, o governo federal libera R$200 milhões para o país, 2,5 milhões para Mato Grosso do Sul, intensificar as medidas de prevenção já adotadas. O posto em Corumbá, reforçando aquele posto Esdras, que é o posto internacional, que inclusive é de caráter federal, na realidade. E a Iagro esteve lá participando junto. O setor privado colocaram um arco de desinfecção ali, você via um caminhão, ele passa aquele arco de desinfecção e controlando o trânsito. E uma outra coisa que fizemos foi a parte de informação. Passamos a visitar as pessoas, fazer palestras, explicar o que é a gripe aviária. Ela não transmite diretamente para o ser humano, mas se a pessoa manusear um pássaro que está morto, ele pode pegar. Os 19 focos investigados aqui no estado foram descartados. Os 67 focos confirmados estão nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os casos confirmados no Brasil são de aves silvestres e de subsistência, o que não compromete o status sanitário de país livre da doença nem o comércio internacional. No entanto, o Japão suspendeu as importações de produtos da avicultura do Espírito Santo e de Santa Catarina. O ano passado, o país exportou 4,4 milhões de toneladas de carne de frango. Este ano, nos 5 primeiros meses, mais de 2 milhões de toneladas, atingindo 3 milhões e 800 bilhões de dólares em receita cambial. Não tem nenhum problema, restrição em consumo de carne, de ovos, hipótese alguma. E confie na Iagro, né? É o que a gente trabalha no dia a dia para tentar ter a segurança alimentar. Um medicamento promete revolucionar o combate ao vício do tabagismo. Um novo remédio leva 1/3 dos fumantes a largarem o cigarro e pode ser o primeiro tratamento em 20 anos. Em resultados apresentados na terceira e última etapa dos testes clínicos publicados na revista científica JAMA, chamou a atenção dos especialistas. A expectativa ficou alta depois que a citiciniclina, também conhecida como cistina, demonstrou ser eficaz, segura e bem tolerada entre aqueles que buscam deixar o cigarro, levando 1/3 dos voluntários nos estudos a abandonarem o hábito. O remédio é um fármaco à base de plantas que se liga aos receptores de nicotina no cérebro, de modo a aliviar o desejo pela substância e, consequentemente, defumar. Além disso, reduz a gravidade dos sintomas associados à abstinência. Para chegar aos resultados, foram recrutados 810 participantes que fumavam diariamente e desejavam deixar o cigarro em 17 centros de pesquisa nos Estados Unidos. Para os participantes que receberam a citiciniclina por 6 semanas, 25% estavam em abstinência entre a terceira e a sexta, contra 4,4% no grupo placebo naquele período. Os voluntários também relataram uma queda rápida e consistente do desejo pelo cigarro durante o primeiro semestre do tratamento. Além disso, o remédio também foi considerado seguro e bem tolerado, causando apenas poucos efeitos colaterais, como náusea e insônia, em menos de 10% de cada grupo. A farmacêutica pretende submeter os dados do medicamento para a aprovação do uso pela FDA na primeira metade de 2024. Não há ainda estimativa para a solicitação de aval em outros países.
O medicamento, no entanto, já é utilizado amplamente em diversos países da Europa, ainda que esse seja o primeiro grande estudo clínico que de fato comprove a sua eficácia. Por se tratar de um fármaco feito à base de plantas, ou seja, um fitoterápico, o critério para a liberação no continente europeu não é tão rígido como para outros remédios. A Grécia vive dias de tensão com os incêndios florestais, que obrigaram a realização da maior operação de evacuação já feita no país mediterrâneo. Desde o início do verão, no hemisfério norte, temperaturas extremas sufocam dezenas de milhões de pessoas. Especialistas preveem que este mês de julho pode se tornar o mais quente já registrado na história. O fogo avançou pelo 6º dia consecutivo no sudeste de Rhodes, uma ilha no Mediterrâneo com 100 mil habitantes. Mais de 250 bombeiros combatem as chamas, alimentadas por ventos de 50 km por hora. No sábado, cerca de 30 mil pessoas tiveram que sair de casa e dos hotéis devido ao avanço dos focos de chamas. Os turistas que foram evacuados passaram a noite em ginásios, escolas ou centros de conferência. No total, 12 cidades foram evacuadas, entre elas Lindos, um dos principais destinos turísticos da ilha. O Ministério das Relações Exteriores da Grécia abriu um comitê de gestão de crise em Atenas para facilitar a repatriação de estrangeiros. Autoridades acreditam que ainda vão ser necessários vários dias para controlar as chamas agravadas pelos fortes ventos. Para entender o impacto das ondas de calor no corpo humano, cientistas desenvolveram um robô sensível às altas temperaturas, capaz de ter reações como nós, inclusive suar. Devido às condições extremas de calor em Phoenix, no estado americano do Arizona, e saber como se proteger, o Andy foi criado com a capacidade de respirar, tremer e suar. O robô tem 1,78 m de altura e tem sob sua epiderme de fibra de carbono, além de 35 zonas térmicas independentes, equipadas com sensores conectados que avaliam como o calor se difunde pelo corpo. Já o seu sistema de refrigeração é composto por poros, que permite que o Andy transpire para assim regular a sua temperatura como um ser humano. Inclusive, Andy sua mais nas costas do que nas panturrilhas ou antebraços, como um ser humano. Este robô é o único que pode ser usado ao ar livre e, acima de tudo, visa o avanço das pesquisas. Como os experimentos não podem ser realizados em seres humanos, as reações do nosso corpo quando exposto a temperaturas extremas ainda são pouco compreendidas. Para ampliar os estudos, os cientistas da Universidade do Arizona agora podem deixar o robô à mercê do calor escaldante por horas e analisar como a hipertermia se manifesta em humanos. Como não é possível estudar o aumento da temperatura corporal enquanto alguém sofre insolação, com o Andy, sim, que também pode sobreviver sob a luz direta do sol, sem derramar uma gota, em experimentos nos quais a transpiração não é um fator importante. As pesquisas serão úteis para projetar roupas contra o calor, repensar o planejamento urbano das cidades e proteger os mais vulneráveis. E veja a seguir, governo anuncia novo pacote de incentivo para a indústria. E ainda, começa mais um programa para renegociar dívida de quem não consegue pagar as contas. Começou hoje em todo o país o mutirão organizado pelo governo federal para a renegociação de dívidas de água, luz, telefone e outras, inclusive carnês de lojas. Para participar do mutirão Renegocia, o cidadão poderá se dirigir aos órgãos de defesa do consumidor espalhados pelo país, como os PROCONs, por exemplo, além do Ministério Público ou Defensoria Pública. E aí poderá renegociar as contas em atraso com empresas de telefonia, água, energia elétrica e instituições financeiras. Só não será possível renegociar dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. A gente lembra aqui que o Renegocia é um programa do Ministério de Justiça que complementa o Desenrola Brasil, criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, com foco em prevenir o superendividamento e garantir a preservação do mínimo existencial. Por isso, não há limites nos valores das dívidas nem de renda para participar desse mutirão.
E além de se dirigir aos órgãos de defesa do consumidor, o endividado também poderá fazer a renegociação pelo portal consumidor.gov.br até o dia 11 de agosto, que é a data final do mutirão. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Serão 7 bilhões e meio de reais pagos no dia 31 deste mês a 5 milhões e 600 mil contribuintes. Desta vez, começarão a receber os cidadãos que não fazem parte da lista de prioridades. Para consultar, basta ir até a página da Receita na internet, onde também é possível saber se não caiu na malha fina. Vão faltar apenas mais 2 lotes de restituições. Um em agosto e outro em setembro. Em 6 meses, o Brasil recebeu mais de 3 milhões e 200 mil turistas estrangeiros. Segundo a Embratur, o número corresponde a 92% do total registrado em todo o ano passado. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo identificou que os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina foram os principais destinos de escolha dos viajantes, sendo os argentinos em maior quantidade, 1.300.000 neste primeiro semestre, seguido por Estados Unidos, Paraguai, Chile e Uruguai. Para a Embratur, a ideia é ampliar a capacidade de atuar junto às empresas aéreas para garantir a ampliação de rotas com destino ao Brasil no mercado internacional, de forma que o turista consiga acessar com facilidade a diversidade de destinos que temos em nosso país. A cada nova rota, há uma série de ações de promoção dos nossos destinos realizada pela Embratur na origem desses voos, para garantir que o turista venha. A isenção de impostos para as compras de até $50 poderá render um prejuízo de 35 bilhões de dólares ao governo até 2027. A estimativa apresentada considerou que aproximadamente 80% do volume total de remessas postais e remessas expressas remetidas por pessoas jurídicas passarão a ser realizadas ao abrigo do programa de conformidade dentro do limite de $50 e atenderão aos demais critérios para a aplicação da alíquota zero. No fim de junho, o governo publicou novas regras para compras internacionais feitas pela internet, isentando a cobrança de impostos para pessoas físicas no valor de até $50. A Volkswagen desistiu temporariamente de suspender 800 contratos de empregados da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A decisão foi tomada diante do aumento das vendas de veículos no mercado interno. A interrupção do regime de trabalho, que pode ser de até 5 meses sem pagamento de salários, é permitida no contrato fechado com o Sindicato dos Metalúrgicos. Mesmo assim, a partir da próxima segunda-feira, todos os trabalhadores ficarão 10 dias em férias coletivas. Com o consumo cada vez maior dos carros elétricos, diversas pesquisas têm sido feitas sobre a economia desses veículos e daqueles movidos a combustão. Nem tudo é o que parece. Pensar em adquirir um carro elétrico é pensar em economia, já que o combustível é praticamente nulo. Não há necessidade de pensar no óleo do motor, filtro de combustível, velas de ignição, correias, embreagem e até mesmo o escapamento. Sem contar que a parte mecânica de um carro 100% elétrico é muito mais simples e se baseia numa bateria, motor elétrico e sistemas de recuperação de energia, um conjunto comandado eletronicamente. Quer queira, quer não queira, essa é a evolução veicular. Mas será mesmo que é mais econômico assim? Apesar do apelo sustentável, nem sempre um carro elétrico é a melhor opção para o motorista que busca economia. Os especialistas apontam que os elétricos têm abastecimento muito mais barato do que modelos a gasolina ou etanol, mas são mais caros em outros aspectos, como o valor de compra de veículo em si e o seguro. Outro fator é o nível de utilização. Se o elétrico for usado de forma intensa, vai gerar maior economia com combustível, mas pode perder valor de revenda, já que a quilometragem alta reduz o preço de um carro usado.
Os fabricantes argumentam que, embora mais caros hoje, os carros elétricos se tornarão mais baratos que um similar a combustão quando se soma o custo da energia e da manutenção. Segundo a indústria e consultores, o custo da manutenção é entre 35% e 40% mais baixo. O modelo elétrico é mais pesado por conta das baterias, o que pode desgastar mais molas e amortecedores. O modelo elétrico pesa em média 50% mais do que seu similar a combustão. Outro desgaste importante é o dos pneus, que precisam de reforço. Além disso, esse tipo de veículo tem torque imediato, o que exige maior aderência dos pneus. E por falar em gastos, o crescimento cada vez maior da fabricação dos elétricos carrega em si também uma dúvida, como o que acontecerá com a profissão de mecânica. Aquele profissional experiente que encontra o defeito do carro só de encostar o ouvido no motor pode estar com os dias contados, já que os elétricos têm muito menos peças que um carro a combustão. Mas o envelhecimento da enorme frota a combustão no país grande e complexo como o Brasil não pode dispensar a tradicional oficina do bairro. Ao mesmo tempo, a sofisticação dos veículos e a digitalização impõem a transformação do mercado de manutenção. Um estudo mostrou ainda que existe, ao mesmo tempo, um avanço da profissionalização das novas gerações que trabalham no mercado de reposição para conseguir acompanhar, sobretudo, a diversificação dos produtos. O governo federal vai preparar um novo programa de incentivo para a indústria que já foi afirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com as falas do ministro, esse plano pode envolver estímulos de 3 a 15 bilhões de reais a partir de 2024. A ideia passa basicamente pela renovação e modernização de máquinas e equipamentos industriais. Isso porque, na visão do governo, a indústria nacional sofre com o processo de depreciação acelerada das plantas de produção. O novo programa complementará as ações do plano de neoindustrialização e pretende reposicionar a indústria local no cenário internacional com medidas de ganho de produtividade e, assim, gerar maior crescimento econômico, mais emprego e renda para a população. Haddad informou ainda que a amplitude do novo programa vai depender do espaço fiscal que o Congresso irá permitir na aprovação das leis relacionadas ao orçamento público. Segundo ele, isso ainda precisa ser calibrado e alguns setores poderão ser mais beneficiados do que outros. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dia foi de cautela antes da decisão de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos e da divulgação da prévia da inflação oficial no Brasil prevista para amanhã. Com isso, a moeda norte-americana chegou ao menor patamar em 14 meses. O dólar caiu 1%, fechando em R$ 4,73. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,94% aos 121.341 pontos. Quem mora em São Paulo e no Rio de Janeiro e fica a maior parte do tempo conectado à internet, vai surgir uma nova companhia durante uma hora bem ruim do dia, principalmente à noite, quando os passageiros do transporte público ficam no ponto esperando o ônibus passar. O projeto, chamado inicialmente de Guarded Bus Stop, ou ponto de ônibus vigiado em inglês, agora ganha o nome de Abrigo Amigo. A nova tecnologia, que será implementada a partir de agosto em São Paulo e no Rio de Janeiro, pode ajudar a diminuir esse medo gerado pela solidão nos pontos de ônibus. O painel é sensível ao toque e, ao detectar alguém sozinho no local, exibe uma mensagem: você precisa de companhia até o ônibus chegar, acompanhado de um botão escrito Peça Agora. Se a companhia for solicitada pelo usuário, é iniciada a ligação de vídeo com o atendimento da empresa, que faz companhia à pessoa até que seu ônibus chegue.
Depois, ao finalizar a chamada, o aparelho volta a exibir um anúncio como funciona normalmente ao longo do dia. O objetivo do projeto é oferecer companhia e minimizar a sensação de insegurança às pessoas que utilizam as paradas de ônibus desacompanhadas. A seleção dos pontos que receberão a tecnologia será feita estrategicamente, pensando nos locais de maior perigo. Além da companhia oferecida pela pessoa que aparece do outro lado da tela na videochamada, a existência da câmera já pode ajudar a inibir assédios e assaltos. Uma fase teste de implementação foi feita em abril em Campinas, no interior de São Paulo, onde 5 pontos de ônibus foram equipados com câmera noturna, microfone e conexão de internet. Agora, o modelo chegará a até 100 pontos de ônibus no total, considerando Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. E a seguir, o Brasil perde 2 personalidades da música. E ainda, multidão sai às ruas em Israel contra a aprovação de medida que tirou poder do judiciário e fortaleceu o atual governo. A tensão em Israel aumentou após o plenário do parlamento aprovar a primeira parte da lei que reduz os poderes do judiciário israelense e proíbe a Suprema Corte de revisar decisões do governo. A proposta apresentada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não foi bem vista pelos olhos da população, que saiu às ruas para manifestar contra as mudanças. Durante todo o dia, israelenses prós e contra a reforma aprovada saíram à rua para protestar. Em Jerusalém, onde as manifestações se intensificaram, a polícia de Israel chegou a usar jatos de água mal cheirosa contra os israelenses que bloqueavam a Begin Highway, uma das principais estradas da cidade. Já no centro do país, um carro passou por uma multidão de manifestantes. De acordo com a polícia, 3 pessoas foram feridas. Na prática, a reforma aprovada nesta segunda-feira derruba a capacidade da Suprema Corte do país de barrar medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos. A votação foi marcada por gritos de vergonha e negociações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que horas antes saiu do hospital após passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo. Caso a reforma vigore, a Suprema Corte do país, que tem um papel fundamental em frear algumas ideias que podem ferir as leis, será praticamente destituída. Atualmente, Israel tem 2 tipos de leis, as normais e as básicas, mas não possui uma Constituição Federal como no Brasil. Por esse motivo, não é possível tomar decisões judiciais com base na constitucionalidade, mas sim em motivos razoáveis. A decisão considerada não razoável são aquelas focadas somente em interesses políticos e não no bem comum da população. Na prática, isso significaria aumentar os poderes do executivo e permitir que o governo tome medidas sem maiores interferências judiciais. O presidente Lula, Por favor. Ele deve passar por uma cirurgia ainda este ano para corrigir uma artrose no quadril. Ontem ele passou por um procedimento não agendado no Hospital Sírio-Libanês após sentir fortes dores. O presidente Lula cumpriu a agenda normalmente nesta segunda-feira. Pela manhã, acompanhou a estreia da seleção feminina de futebol junto com ministras no Palácio da Alvorada. Depois, realizou uma série de reuniões no Palácio do Planalto, inclusive uma com o coordenador da NASA. Mas ontem, no domingo, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir fortes dores no quadril. Segundo a assessoria de comunicação da Presidência da República, o presidente foi submetido a um pequeno procedimento chamado infiltração, apenas para aliviar a dor. Depois, seguiu a agenda normalmente e participou da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. O presidente deve ser submetido a uma cirurgia no quadril para tratar uma artrose
artrose ainda este ano. A data ainda não foi definida. A artrose do quadril é uma afecção de desgaste da articulação. Contudo, temos 3 tratamentos principais: fisioterapia e reforço, infiltrações e próteses. No caso do presidente, foi feita uma infiltração. Infiltrações, nós temos 3 elementos: infiltrações com corticoides, com ácido hialurônico e infiltrações com células do próprio corpo da pessoa que tem artrose. Então, infiltrações com um corticoide. Podemos usar o corticoide, porém, ela é maravilhosa para desinflamação inicial, só que o corticoide tem um problema. Muitas vezes ele vai aumentar a artrose a longo prazo, fazendo condrólise, quebra da cartilagem. O ácido hialurônico, ele é maravilhoso para desinflamação e para melhorar o líquido sinovial, que produz alimento para a cartilagem. Porém, ele não tem um efeito regenerativo. As células-tronco, no meu ponto de vista, é o padrão ouro, é o melhor que temos a fazer para a artrose. Porque ela tem um padrão desinflamatório e regenerativo, podendo muitas vezes livrar o paciente de uma futura prótese, dependendo do grau da artrose. E vamos agora falar sobre uma nova tecnologia adotada por uma das principais concessionárias de rodovias do país, que reduzem até 50% o tempo de resgate de vítimas de acidentes de trânsito que ficam presas nas ferragens do veículo. O equipamento foi testado nos dias 20 e 21 desse mês por equipes de resgate de 11 concessionárias do Grupo CCR e pelos bombeiros da capital e do interior de São Paulo. O treinamento, que também recebeu bombeiros do Pará, aconteceu em uma área de demonstração montada em São Roque, cidade do interior. O equipamento, produzido na Holanda, é movido a bateria e pode ser operado com mais facilidade e alcance do que o modelo até então mais moderno, abastecido com combustível. A bateria elimina a necessidade de mangueiras hidráulicas, que restringe a área de ação de resgate e permite que o aparelho seja usado em resgates na água, pois pode trabalhar submerso. Também não tem ruído de motor nem emissão de monóxido de carbono expelido pelo modelo tradicional, fatores que prejudicam o socorro. De acordo com o gerente de atendimento pré-hospitalar da CCR Rodovias, Juliano Roque de Souza, a simulação do resgate de múltiplas vítimas presas no interior de um ônibus tombado sobre um carro teve uma redução de 40% no tempo de serragem dos bancos, uma das operações mais delicadas. Em uma operação completa, segundo ele, o ganho é de 15 minutos, essencial quando há vítimas em situação de parada respiratória. O equipamento é integrado por um conjunto de aparelhos como tesouras de corte, expansores, que monitoram seu próprio funcionamento e ampliam o raio de ação do resgate. Pode ser operado, por exemplo, em ribanceiras, sem a limitação de inclinação que hoje existe para o aparelho de combustão. Na área do treinamento, na Estrada do Vinho, em São Roque, foi instalado um cenário real com ônibus tombados sobre carro e 2 veículos acidentados. O aparato de bombeiros e equipes de resgate usando uniformes chamou a atenção dos moradores. O primeiro dia foi de aulas teóricas e nos dias 20 e 21 houve intervenções práticas. O evento teve a participação de um consultor holandês, referência mundial em treinamentos técnicos de resgate. Um novo mercado está surgindo no Brasil. A hospedagem e o passeio com cães têm se tornado uma fonte de renda para muitas pessoas. Os pets latem o tempo todo, arranham portas e pulam em cima dos móveis da sua casa. Alguns mais ousados pulam inclusive em cima dos outros. Apesar da bagunça, o trabalho é lucrativo. Um empreendedor de São Paulo que hospeda os bichinhos coloca no bolso cerca de R$30 mil em um mês mais agitado e 110 mil na alta temporada. Seu negócio é hospedar pets de pessoas que saem para trabalhar ou viajam por dias, semanas e meses. A hospedagem inclui refeição e divertimento no parquinho da residência. A ideia começou em 2016, quando ele se inscreveu na Dog Hero, plataforma que conecta interessados em hospedar cachorros a pessoas que precisam de sair de casa e não querem deixar seus pets sozinhos. A plataforma tem hoje 33 mil heróis, como os hospedeiros são chamados.
Eles estão em 1.500 cidades de todos os estados do país e se somam em torno de 2 milhões de donos de cães cadastrados desde 2014, quando a Dog Hero foi criada. O sucesso foi tão grande que em 2020 uma gigante do setor comprou a empresa e inseriu em um ecossistema juntando hospedagem, varejo e plano de saúde em um único site. Hoje oferece hospedagem, creche veterinário e babá para cachorros sempre no mesmo esquema, conectando prestadores de serviços a clientes. A plataforma fica com 25% do valor cobrado pelo prestador, à semelhança do que ocorre em aplicativos de transporte. O Brasil perdeu hoje duas grandes personalidades da música. Lene Andrade, um dos grandes nomes do jazz brasileiro, morreu aos 80 anos. E a cantora e atriz Doris Monteiro, ícone da bossa nova, faleceu aos 88 anos. A morte de Doris foi divulgada pelo próprio perfil da cantora nas redes sociais. De acordo com o comunicado, Doris faleceu de causas naturais em casa, no Rio de Janeiro. O nome da cantora tem relação direta com a bossa nova. Um dos grandes sucessos de sua carreira foi o samba Mudando de Conversa, que foi produzido em 1969. Na década de 70, ela gravou os discos Coqueiro Verde, Garota Pasquim e A Feira, que até hoje são apreciados por diversos fãs da música brasileira. Doris era viúva desde 2017 e não deixou filhos. Já Lene Andrade estava internada desde a última semana no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, com quadro de pneumonia e broncopatia inflamatória. A cantora se recuperava de uma pneumonia desde junho, mas teve piora no quadro clínico e não resistiu. Lene Andrade nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de janeiro de 1943 e aprendeu a tocar piano com sua mãe ainda muito cedo. A carioca teve uma carreira de destaque na música brasileira, com 34 álbuns lançados entre os anos de 1961 e 2018. Entre seus maiores sucessos estão Batida Diferente e Estamos Aí. Ela também foi presença constante no Beco das Garrafas, reduto da bossa nova no Rio de Janeiro na primeira metade da década de 1960, onde se apresentavam, entre outros, nomes como Elis Regina, Jorge Benjor e Wilson Simonal. Em 2007, Lene Andrade levou o Grammy Latino com César Camargo Mariano pelo melhor álbum de MPB ao vivo. Seu último trabalho, chamado Por Causa de Você, foi realizado no ano passado, em parceria com o pianista Gilson Peranzetta, para marcar o seu aniversário de 80 anos. E a seguir, tubarões estão no planeta há mais tempo que os dinossauros. E veja também que o Brasil tem estreia de gala no Mundial Feminino de Futebol, com vitória por 4-0 contra o Panamá. Olha só que interessante, os tubarões são milhões de anos mais velhos que os dinossauros. A evidência mais antiga de fósseis de tubarão data de 450 milhões de anos, o que significa que essas criaturas existem há pelo menos 90 milhões de anos antes das árvores e 190 milhões de anos antes dos dinossauros. Segundo pesquisas, existem mais de 500 espécies de tubarão no mundo. Eles já sobreviveram a 5 extinções em massa, uma das quais eliminou cerca de 96% de toda a vida marinha. Os tubarões têm um dos períodos de vida mais longos em comparação com outros animais. O tubarão da Groenlândia vive pelo menos 272 anos. É o vertebrado conhecido que vive mais tempo na Terra, de acordo com um estudo publicado na revista Science. Apesar de viver muito mais tempo do que outras espécies, 1/3 dos tubarões do mundo está ameaçado de extinção. Quando unimos a energia e o entusiasmo de jovens e crianças para louvar a Deus, não tem como o resultado ser diferente do evento do último sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, dedicado somente a eles.
Giovana não quer perder nenhum momento desse encontro. A vontade de buscar Deus junto com os jovens é algo que me motiva muito. E estar junto com todo mundo assim reunido, eu acho que nos dá garra, sabe, de vontade de buscar cada vez mais. Não só as crianças, pré-adolescentes e adolescentes estavam com expectativas. Uma alegria muito grande, nosso coração já está aqui saltitante, porque na presença de Deus, os teens recebem na Igreja da Graça espaço, voz e vez. Os pais têm papel fundamental na caminhada de fé dos filhos, assim como faz o Anderson com a Laura, de 9 anos. É importante o incentivo dos pais para trazerem as crianças, para colocar as crianças mais perto de Deus, porque é como diz a palavra, que você ensina o caminho às crianças, o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. O pastor Jaime de Amorim Campos deu uma mensagem para a juventude. Nós estamos no momento, não é um momento do Brasil, não. Esse momento é o mundo todo, né? Que há muitas mudanças nessa, vamos dizer, filosofia de vida, imagem de vida, e mais do que nunca nós temos que cuidar dos nossos jovens. Cuidar de vocês, entendam? Para que vocês não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. A manhã foi reservada para o louvor dos mais novos ao Senhor, mas a fé e a alegria seguiram em alta durante a tarde, com o encontro do movimento Jovens que Vencem Sunset for Jesus. Eu tô com muita sede, com muita fome, e eu tenho a certeza de que Deus vai operar o mover dele sobrenatural nesse lugar. Então eu tô com muita expectativa para o que Deus vai fazer hoje. O líder do JQV, o pastor Vanderlei Aprígio, falou das novidades apresentadas no evento. Foi lindo demais, né? No teatro a gente está com um projeto de teatro no bairro. Né? A gente começou agora, né? Demos o pontapé inicial, e o nosso teatro está saindo da sede e indo para os bairros também. Outra liderança dos Jovens que Vencem, Tayane Arruda, reforçou os objetivos do movimento. Agora tá todo mundo junto e misturado, né? Criança, jovem, adolescente. E a gente tá tentando fazer essa unidade, sabe? É uma unidade que eu acho que nós todos da Igreja da Graça procuramos por muito tempo. Unir os ministérios para que a gente tivesse mesmo, sabe? Uma mesma linguagem, um mesmo espaço. Então agora ter esse espaço para as crianças, para os adolescentes e para os jovens é muito gratificante. A gente fica muito feliz. Será que os jovens gostaram dessa tarde para Jesus? Eu gostei muito, né? Toda vez que venho sempre é maravilhoso, e aqui a gente viveu o avivamento mesmo. E a presença do Senhor fez parte aqui. Eu sei que respondeu muitas respostas de vários corações, e eu sei que restaurou muitas vidas aqui também. Quem tá feliz de ganhar a glória! E quem passou ontem pela Avenida Paulista, em São Paulo, percebeu uma movimentação diferente do que acontece aos fins de semana. Centenas de pessoas se reuniram para lembrar que a preservação do planeta depende de cada um de nós, a começar pelo descarte correto do lixo. Plástico, metal, vidro, papel. Cada um no seu lugar e todos com o destino certo: a reciclagem. Nossa missão é convocar a sociedade, né, a cuidar das suas cidades, né? A gente realiza várias atividades, uma delas é o mutirão de limpeza. A gente sai às ruas para limpar as nossas cidades, mas a missão é que a gente deixe de sujar as nossas cidades, né? E para realizar o ato desse domingo, o Instituto contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo e entidades como a Fundação Internacional de Comunicação e o Graça em Ação, projeto que oferece cursos profissionalizantes e educação ambiental em São Paulo e Rio de Janeiro. Foi criado em 2018 e, graças ao apoio de Deus, missionário R.S. Soares e os seus filhos Marcos e Felipe R.S. Soares, conseguimos crescer lá em todo o Rio de Janeiro e agora está aqui em São Paulo, com o apoio do Davi Soares e Daniel Soares. Voluntários do Ministério Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus também participaram do ato pela Fundação Internacional de Comunicação. Nós viemos para aprender um pouquinho mais sobre esse lado, sobre a reciclagem, sobre esse trabalho que é tão importante para o meio ambiente, né? E também para os jovens aprenderem desde cedo a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Toda a equipe presente no ato fez um mutirão pela região para o recolhimento de resíduos recicláveis descartados de forma irregular. Itens que, ao final do evento, foram entregues a Valerie, catadora,
que sustenta 4 filhos com a reciclagem. Se todos tivessem a consciência em casa e tivessem o hábito de separar tudo que é descartável, papelão, vidro e tal, eles já ajudariam muito a gente. Ao todo, foram coletados 8 mil quilos de plástico, 40 mil de papelão, 26 mil de vidro e 6 mil de metal. E isso aqui é só uma prévia do que vai acontecer no dia 16 de setembro, o Dia Mundial da Limpeza, World Cleanup Day, a maior ação mundial de cidadania, que será realizada em pelo menos 191 países. Para mais informações sobre os locais das ações de limpeza agendadas para setembro, acesse o site limpabrasil.org. E neste fim de semana foi a vez dos curitibanos viverem um domingo de transformações. O missionário R.R. Soares esteve na capital paranaense levando o evangelho em mais uma grande reunião de fé e milagres. Em poucos minutos, eles lotam a sede social do Paraná Clube. 23 de julho, um domingo ensolarado em Curitiba, e os curitibanos compareceram em peso aqui no Espaço Torres para a reunião do missionário R.R. Soares. Muitos vieram de longe, de outras cidades da região metropolitana, todos em busca de uma bênção especial. A senhora está vindo de onde? Fazenda Rio Grande. Região de Curitiba. Região de Curitiba, chegamos agora. Não importa a distância para receber a bênção? Não, já recebi várias. Vem de onde, Elizabeth? De Araucária. Lá na Fazenda Rio Grande. Veio receber a cura? Vim receber minha cura. Em nome de Jesus, se Deus quiser, vou receber. Essa bengala vai ficar aqui. Essa bengala eu vou fazer em 10 pedaços. O missionário traz a mensagem de Deus que está na Bíblia Sagrada para ensinar como se recebe a cura. Alçar a bandeira é partir para a guerra. Quem anda mal não. É quem ouve mal, é quem vê mal, é quem tem a saúde debilitada. Agora que todos estão cheios de fé, o missionário chama à frente pessoas que sofrem da coluna, pernas e braços. Eles recebem uma poderosa oração e saem caminhando, formando uma linda marcha. A maioria deles mal podia se mexer antes disso. Uma caminhada dessas, a Adelaide não fazia há 2 anos por causa da fraqueza nas pernas. Ela chegou de cadeira de rodas. Sem a cadeira de rodas, a senhora não caminha? Não. E foi embora caminhando normalmente. Então tá voltando a andar agora? Tô voltando a andar agora. Tá feliz, Adelaide? Estou feliz. Então vai andando mais agora. Vai aumentando o passo que Deus está com você. Vai aumentando o passo. Dei uma volta enorme no salão todinho. Porque não dava nenhum passo, né, minha filha? Foi muito bom, maravilhoso. Agora eu vou andar, não vou mais precisar de ninguém para me ajudar. Eu recebi a minha cura hoje, em nome de Jesus. Assim como a Adelaide, muitos foram abençoados. Ele não andava sozinho? Com muita dificuldade. Mais equilíbrio. Ele não tem equilíbrio para andar. Mas agora já tem mais. Então anda agora em nome de Jesus. Como é que é o seu nome? Conta para mim. Valdinei. Valdinei, anda, filho de Deus. Olha aqui, pessoal. Olha só. Olha só, pessoal. Vai, Valdinei. Vai, Valdinei. Volta, Valdinei, agora. Volta, Valdinei. Volta, Valdinei. E sai uma corridinha aí. Sai uma corridinha, Valdinei. Olha aí, pessoal. Olha aí. E a Galdina começou a andar. Vai, Galdina. Tá melhor, Galdina? É isso mesmo. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo, expulsa Satanás. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.